para falar sobre a visão dela, também sobre pontos importantes da nossa economia. Zainá, seja sempre muito bem-vinda à nossa programação. Bom dia. Bom dia, o prazer é meu. Obrigada, Zainá. A gente está falando aqui, né, desde a semana passada, bastante sobre questão de reforma tributária. Queria entender um pouco da sua visão. Reforma aprovada na sexta-feira. Ainda a gente sabe que pode sofrer alguma alteração lá no Senado. Pelo menos o próprio Haddad já está sinalizando que vai encontrar ali com o Rodrigo Pacheco, tentando colocar somente ajustes que não sejam ali muito grandes. Mas o próprio Rodrigo Pacheco já tinha sinalizado que pode ser que o Senado deixe sua marca assim no texto. Mas pegando o gancho de como ela está agora, reforma como ela foi aprovada, na sua visão, pode virar aí a chave para um novo ciclo econômico? É o suficiente para atrair investimentos do exterior? Então, vamos lá. Bom, primeiro que é verdade, foram feitas muitas concessões. Quando a gente pensa, por exemplo, no tratamento especial de alguns setores, o que a experiência internacional mostra é que, assim, olha, faz sentido você discutir alguma coisa para saúde, educação, e a gente ampliou demais esse leque. Isso significa que vai ter uma alíquota mais alta do que o desejado para o restante dos setores. Tem algumas indefinições importantes que a gente vai ter que ver quando tiver a lei complementar. Tem coisa que precisa ficar mais claro, por exemplo, como fazer a devolução de créditos. Não dá para ser simplesmente na emissão da nota fiscal, a gente sabe que isso pode abrir espaço para fraudes ou mesmo situações de não ser cumprido, né, as obrigações ali tributárias. Enfim, tem coisas para serem ajustadas, mas eu diria que apesar disso, apesar de ajustes serem necessários, e talvez alguns nem, né, talvez pensando em reduzir, por exemplo, o número de setores beneficiados, talvez o Senado não mexa nesses temas, por exemplo. Deixe como está. O importante é que não amplie mais, né? Porque já tem muita gente de fora. Mas, enfim, em que pese essas concessões, em que pese o fato de ser um IVA dual, quer dizer, foram várias concessões aqui a governadores, foi um salto importante, foi um passo muito importante para o Brasil. Claro que não significa que você vai lá e vira a chave do ponto de vista de crescimento econômico, no sentido disso se materializar rapidamente. Tem a lei complementar ainda, tem uma longa transição. Do ponto de vista de expectativas, já traz um ganho, né? Já traz um ganho importante que mostra que foi um amadurecimento do debate do país e um governo que, né, se não atuou ali diretamente, mas, bom, se bem que eu penso que sim, né, a julgar pelos técnicos do Ministério da Fazenda, talvez não tenha tido tanto envolvimento da política, não importa. O fato é que um governo que abraçou essa pauta, um tema que estava maduro. Então, é um sinal positivo sobre o Brasil. É um sinal positivo do ponto de vista do risco da economia brasileira e de perspectiva de crescimento, mesmo que ela não se materialize já, mesmo que demore um tempo para a gente colher os frutos dessa decisão, como eu disse, porque ainda tem, né, não só no Senado, mas a lei complementar no ano que vem e, obviamente, todo o processo, né, de transição para o novo regime. Tem um ponto que é importante, que também adiciona essa visão positiva do país, é que como o Brasil tem um sistema tributário que é muito, muito, muito distinto da experiência internacional, é muito difícil para um CEO de uma empresa multinacional, por exemplo, entender o nosso regime, tem custos envolvidos muito elevados de observância, que vocês têm que ter exército de gente ali, contadores, tributaristas envolvidos, tudo isso é custo. Então, de fato, quando a gente soma todos esses ganhos, é uma conquista importante.